Jeremias capítulo 2, versículo 13. Obrigado. Vamos ler então? Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Vamos orar mais uma vez. Pai, apresento diante de Ti a minha vida, peço que o Senhor me use como instrumento para ministrar essa palavra hoje à Tua igreja, e que a Tua igreja possa ter o entendimento aberto para receber essa palavra, para receber instrução e para andar conforme aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu peço em nome de Jesus que essa capacitação venha pelo Teu Santo Espírito, tanto para mim como para toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele viveu nos anos 627 e 587 antes de Cristo. Portanto, aproximadamente, a sua vida foi de 40 anos, seu ministério foi de 40 anos. Ele foi profeta durante 40 anos, profetizando a Judá, profetizando as nações também, gentílicas, porque no tempo de Jeremias, o povo de Israel foi levado como cativeiro para a Babilônia e ficou lá um bom tempo. Jeremias, ele nunca casou. Ele viveu no reinado de Josias. Quando o rei Josias ele assumiu o trono, ele começou a fazer uma reforma. E essa reforma conduziu o povo a estar mais próximo de Deus. Mas a reforma não foi completa. E teve muito pouca duração essa reforma, ou este avivamento, essa reforma espiritual. Ele também profetizou no reinado de Zedequias, que apesar de ouvir o profeta e gostar de ouvir o profeta Jeremias, ele não colocava em prática aquilo que o profeta falava. E ele também profetizou no tempo do rei Jeoaquim, que desprezava as palavras de Jeremias e até, inclusive, tentou matá-lo, porque Jeremias confrontava o rei com as suas atitudes. Então, nós vemos aqui que o povo estava se afastando de Deus. E Deus enviou o profeta Jeremias para falar do perigo que o povo estava correndo por estar se afastando de Deus. E durante 40 anos, então, Jeremias denunciou o pecado. Durante 40 anos, Jeremias chamou o povo para arrependimento, sofrendo inclusive ameaças. Ele foi até jogado num poço para morrer, mas ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Ele foi levado para o Egito forçadamente, como escravo, pelos reis. Ele foi rejeitado pelos vizinhos, pela família, pelos reis. Jeremias viveu uma vida que ele não tinha a aprovação dos seus ouvintes, porque ele vinha com uma palavra de confronto, uma palavra que trazia a reflexão para o povo por estar se distanciando de Deus. E o povo estava cada dia se distanciando de Deus. E as suas maldades eram constantes, eram crescentes. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o povo abandonou. O que mesmo? Abandonou. Veja só o versículo 13 novamente. Pois meu povo cometeu dois males. Eles abandonaram a mim. Eles abandonaram a Deus. Eles deixaram Deus de lado. Eles fizeram para si poços, cisternas rachadas que não retêm a água. Aqui, queridos, nós encontramos uma figura de linguagem que Deus apresenta para o povo. O povo se afastou de mim, que sou a fonte de água viva. E eles cavaram para si cisternas, em algumas versões está escrito cisternas
rotas e outras cisternas rachadas. Construir cisternas naquela época era muito comum, porque era a forma que eles tinham de acumular a água. A água é um bem precioso, ainda mais um povo que estava no meio do deserto, eles precisavam de água. Então o que eles faziam? Eles cavavam o buraco da terra, colocavam calcário, gesso, qualquer tipo de produto que pudesse impedir que a água ela fosse embora, porque a chuva vinha e enchia esses poços, e como esse reservatório no meio da terra tinha esses produtos, então retinham a água. Só que na hora da construção dessas cisternas, algumas dessas cisternas perdiam seu efeito porque elas rachavam. Então a água, o que acontecia com a água? Ia tudo embora. E algumas então permaneciam cheias de água. E o Senhor então usa essa figura para poder mostrar para o povo o que o povo estava fazendo. O povo se afastou de Deus, e na figura de linguagem ele diz, e criaram um poço ou uma cisterna para reter a água. Veja a figura. Abandonaram a mim, que sou a fonte de água viva, e criaram para si mesmo uma cisterna rachada, que não consegue reter a água. E é sobre isso que eu gostaria hoje de ministrar na sua vida. As cisternas rachadas, as cisternas rotas, né? As cisternas que o povo está construindo, inclusive nos dias de hoje. Você pode até dizer assim, mas a gente não tem essa prática de construir poços para a gente reservar a água. Talvez aqui não, mas se você for a Israel, e você vai em nome de Jesus, quando você for a Israel, você vai constatar que no ambiente ou na terra que o povo de Israel vive, eles precisam armazenar a água. Se não armazenar a água, eles ficam sem água. Eu me lembro, queridos, que, não sei se alguém se lembra dessa cena, nós subimos no monte, se eu não me engano era o Monte Tabor, bem alto, e lá de cima a gente via vários tanques de água, né? Reservatórios de água, que eles usavam águas de reuso, e eles iam mudando essas águas de tanque, para que eles pudessem ter a água mais pura no final desse processo. Vocês chegaram a lembram disso, né? Então, é para você ter uma ideia, o que Deus está dizendo? Ele era a fonte de água viva. O povo de Israel estava se afastando de Deus, que é a fonte de água viva, e estava buscando saciar a sua sede em outras coisas. Estavam buscando a solução para os seus problemas em outras coisas, enquanto poderiam e deveriam estar dependendo exclusivamente da fonte de água viva. Amém ou não? Nós sabemos que Jesus é a fonte de água viva. O Senhor Jesus, quando esteve naquele poço de Jacó, com a mulher samaritana, ele disse para aquela mulher, olha, se você soubesse quem é que te pede água para beber, você pediria água, e eu te daria a água viva que você nunca mais teria sede. Ele estava falando da sede espiritual, da necessidade que o homem tem de ter Deus na sua vida. O povo de Deus estava se afastando, como nos dias de hoje. Cada vez mais o povo vai se afastando de Deus. E como é que eles se afastam de Deus? Se você ler os primeiros versículos de 1 a 12, você vai ver a conversa que Deus apresenta para o povo de Israel, o que é que eles estavam fazendo. Eu vou até, me permita, queridos, poder ler esse texto com vocês, para vocês terem uma ideia do que é que estava acontecendo de fato. Palavra do Senhor que veio dizendo, vá e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita.
Todos os que devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor, para que se afastassem de mim, versículo 3, agora o 4. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. O povo estava deixando o Deus verdadeiro, poderoso, todo-poderoso, que era o Deus que podia, que já tinha se manifestado na vida deles, que estava com eles no meio do deserto, que caminhou junto com eles, que eles experimentaram o poder de Deus, estavam trocando o nosso Deus pelos ídolos. E o Senhor diz: o que fez com que vocês fizessem isso? O que os seus pais encontraram injustiça em mim para que vocês pudessem fazer isso? E ele continua dizendo assim: eles não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor. E até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar do Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam se aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. O Senhor, queridos, ele aqui nesse texto, antes dele falar os 2 males que cometeram, ele fez algumas colocações. Primeiro ele disse assim: vocês fizeram o que nenhum dos outros povos fizeram. Podem vasculhar, vão até o oeste, em Chipre, e vão até o leste, outra cidade lá, para vocês verem, e constatarem se alguns desses povos fizeram o que vocês fizeram. Veja se eles abandonaram os seus deuses, embora eles não fossem deuses. Mas vocês abandonaram a mim. Vocês viraram as costas para mim. Os deuses dos outros povos que não são deuses não tiveram esse desprezo que vocês tiveram comigo. Olha como que Deus coloca as coisas para o povo de Israel. O povo de Israel virou as costas para Deus, mas o povo idólatra que adorava Baal não havia virado as costas para os seus deuses. Isso acontece nos dias de hoje do mesmo jeito. As pessoas recebem o favor de Deus, o Senhor se revela a elas, o Senhor ministra no coração delas, tira elas do lamaçal do pecado, do fundo do poço, e depois que elas estão bem, melhorando, elas abandonam a Deus. Elas viram as costas para Deus. Elas colocam outras coisas no lugar de Deus. O que Deus está dizendo aqui, queridos, para o povo de Israel, é que eles começaram a colocar ídolos no lugar de Deus. O povo estava adorando a outros deuses. E aí você fala assim, mas o que tem a ver isso conosco hoje? Querido, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Pode ser a sua família, pode ser o seu dinheiro,
pode ser o seu filho, sua esposa, seu marido. Tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus é idolatria. São ídolos que as pessoas estão colocando. Eu conheço pessoas que colocam no lugar de Deus o dinheiro. Eu conheço pessoas que colocam no lugar de Deus o trabalho. As pessoas estão trocando Deus por essas coisas. E Deus diz: vocês trocaram a fonte de água viva, que sou eu, por cisternas que não podem reter a água. Por cisternas que quando chega a chuva passa, a água passa por ela e você não tem provisão, você não tem substância, você não tem aquilo que Deus pode te dar. Esse era o quadro que o povo de Israel estava vivendo e é o quadro que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Eu acho interessante que o Senhor, Ele coloca algumas coisas aqui nesse texto, quando Ele fala, portanto, ainda entrarei em juízo. Na minha versão está escrito bem assim, portanto, ainda entrarei em litígio com você. Eu acho interessante essa palavra, ainda entrarei em litígio. Isso significa que, na visão de Deus, o litígio com o povo que tinha se afastado dele não havia acontecido ainda, do ponto de vista deles. Eu ainda entrarei, Deus está falando para o povo, eu ainda entrarei em litígio com vocês. Mas Deus já estava em litígio com eles na visão de Deus, porque Ele já tinha detectado o povo se afastando, já tinha detectado o povo abandonando ao Senhor. E Ele diz, ainda entrarei em litígio. O que é litígio? Você sabe o que significa litígio? O nosso estudante aqui de advocacia sabe. Fala para mim o que é litígio. Uma forma de separação legal e harmônica. É, quando você entra em litígio com alguém, não é que você vai para a justiça e briga com ela, até que saia um acordo ou não saia um acordo, haja uma determinação legal. É isso, né? O que Deus está dizendo é que a justiça dele não falha. Eu entrarei em litígio com você. Ou seja, eu vou julgar essa causa. E vamos ver quem é que está errado nessa história, né? E vai determinar a justiça de Deus. Não, eu ainda entrarei. E ele diz assim, e também os filhos dos seus filhos. Olha a palavra entrando em concordância com aquela palavra lá de Deuteronômio, que diz que eu visitarei a maldição nos filhos dos seus filhos até a terceira e quarta geração. Veja, os filhos dos filhos iriam sofrer as consequências. As consequências, querido, da apostasia, as consequências de deixar a Deus, de abandonar ao Senhor e querer andar nas cisternas ou na dependência das cisternas rachadas. Eu fiquei perguntando para mim, perguntando para Deus, tentando refletir um pouco sobre o que significa nos dias de hoje as cisternas rachadas. Como eu posso identificar na minha vida se eu estou agindo desta forma? Se eu estou construindo cisternas rachadas, que não podem reter a água, que não podem dar aquilo que eu preciso. Muitas pessoas estão fazendo isso hoje, abandonam a Deus. É fato que Deus demonstrou tristeza ao perceber que o povo havia abandonado a Ele. Mas eles preferiram, eles tomaram a decisão. Então vamos fazer aqui, queridos, um pensamento sobre águas, fonte de águas vivas e cisternas rachadas. Fonte de águas vivas não depende de poço para subsistência. Quando você bebe da fonte, você bebe a água limpa. Quando você bebe da fonte, você pega lá no original, você está vivendo na dependência de alguém que traz algo que te sustenta, que te fortalece, sem nenhuma contaminação. Mas se você beber dessa mesma água,
lá no final do córrego, com certeza vai ter muitas impurezas. Deus diz: eu sou a fonte de água viva. Venham e bebam de mim. O que Deus está querendo que você entenda hoje é que você não pode abandonar a Deus. Você precisa se alimentar da fonte. Posso ouvir amém? Você precisa da fonte de água viva. Você precisa da fonte que é o Senhor. E se alimentar dEle, depender dEle. É isso que vai matar a sua sede. É isso que vai trazer sustento. Pare de construir poço rachado. Pare de construir cisternas rachadas. Essas cisternas rachadas, elas não vão reter a água. Amém, queridos? Pense, queridos, exatamente o que significa essas cisternas rachadas. Eu fiquei pensando e percebi, queridos, que muitas pessoas sentem prazer em saciar a sua sede com poços rachados. E como é que é isso, apóstolo? Me diz. As pessoas encontram prazer e alegria na bebida. As pessoas encontram prazer e alegria nas drogas, na imoralidade. Mas tudo isso, queridos, é só sequidão. Isso tudo é desespero. Isso tudo é morte. Jesus é o manancial de água viva. Posso ouvir amém? E aqueles que desejam saciar a sua sede, eles precisam ir diretamente à fonte. Jesus é a fonte. Então, se você está vivendo em uma cisterna rachada que não retém a água, eu quero deixar uma palavra para você hoje. Busque a Deus. Busque a Deus e viva na dependência de Deus. Confesse os seus pecados e volte-se para o manancial de águas vivas, que é o nosso Deus. Essa fonte, ela nunca cessa. Posso ouvir amém? Essa fonte, ela nunca cessa. Amém, amados? Muito bem. Eu fiquei pensando mais um pouquinho. Como é que é cavar as nossas próprias cisternas? Como é que alguém, naquela época, cavava as suas próprias cisternas? O que isso tem a ver espiritualmente falando para os dias de hoje? É claro que eles construíam as cisternas porque eles tinham necessidade de água. E a água, por ser um elemento fundamental para a subsistência humana, eles então faziam isso para garantir a substância, garantir a subsistência da sua própria vida e da sua própria família. Quando Deus fala que eles deixaram a fonte de água viva e construíram cisternas rachadas, e Deus estava dizendo: vocês estão caminhando na autossuficiência. Vocês estão fazendo os seus próprios caminhos para que vocês possam ser sustentados por vocês mesmos. Vocês estão caminhando não mais na dependência da fonte de água viva. Vocês estão criando os caminhos próprios para que vocês possam sustentar a sua própria vida. É disso, queridos, que significa as cisternas rachadas. Porque quando o homem decide ser autossuficiente e não depender mais de Deus, ele entra num caminho de sequidão, de derrota e de tristeza. E o Senhor não quer que a gente caminhe nesta caminhada. Posso ouvir amém, amados? Qual é o problema de uma cisterna rachada? É simples. A cisterna rachada, ela não segura a água. Qual é o problema, então? É que a pessoa trabalha para fazer um caminho, para tentar subsistência, para se manter, e tudo isso que ele está fazendo simplesmente é vão, porque não vai trazer o resultado esperado. As cisternas rachadas, elas nem chegam a se encher, porque o que entra vai vazando, vai escapando. Dependendo da rachadura que tem na cisterna, nem consegue chegar no ponto que a água pudesse chegar assim, ó, encheu o tanque, encheu a cisterna, encheu o poço. Porque vai entrando e vai escapando, vai entrando e vai escapando. Eu conheço muitas pessoas que estão vivendo exatamente isso. Elas não se saciam.
E elas então entram por um caminho, aquilo não resolve o seu problema, e ela então busca a solução em outra coisa, e ela não resolve o seu problema, ela tem aquela necessidade espiritual, está buscando suprir a necessidade espiritual em outras coisas, e não no Deus que é a fonte de água viva, não no manancial de águas vivas. As pessoas que vivem assim, elas caminham numa rota humana de satisfazer os seus desejos. Elas estão sempre procurando viver para satisfazer os seus desejos. É aquela busca desenfreada do prazer. E elas só vão encontrar isso aqui neste mundo, mas isso tudo passa. Muitas vezes é a aceitação da religiosidade, que também é um problema. A cisterna rachada significa, queridos, a inversão de valores. Olha quantas pessoas estão com os valores invertidos. Valorizamos as coisas no lugar de valorizar a Deus. Muitas vezes valorizamos as nossas coisas e negligenciamos a obra de Deus. Isso é construção de cisternas rachadas. Quando nós invertemos os valores, não damos mais prioridade às coisas de Deus e começamos a priorizar as nossas coisas. Nós não temos mais buscado a Deus como deveria. Não estamos mais dedicados ao Senhor. Não investimos no estudo da palavra de Deus. Não investimos em oração para buscar o Senhor. Não investimos no templo e na dependência com o nosso Deus. Isso é cisternas rachadas. A inversão de valores. Queremos as coisas deste mundo. O materialismo, querido, está tomando conta de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Elas não pensam mais nas coisas espirituais. Elas pensam nas coisas terrenas. Elas pensam nas coisas desta terra. É a minha casa, é o meu carro, é o meu móvel, é o meu trabalho, é disso, é tudo gira em torno do materialismo. O materialismo está tomando conta das pessoas, e elas estão dentro da igreja. E hoje, queridos, eu trouxe essa palavra para a nossa igreja, para nós não cairmos nesse erro, de abandonarmos a Deus e ficarmos invertendo os nossos valores, e deixando de buscar a Deus e começar a buscar as coisas desta terra. Aí você vai dizer assim: apóstolo, mas a gente vive nesta terra, então a gente não vai mais buscar as coisas desta terra. Queridos, estou falando de prioridades. Qual é a sua prioridade nesta terra? Para quem você vive? Qual é o propósito da sua vida? Muitas pessoas não têm um propósito baseado nas coisas de Deus. Estão baseados nos seus próprios projetos, seus próprios sonhos, seus próprios objetivos. São inversão de valores. Existe a cisterna também da idolatria. Como eu disse, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. As pessoas estão, em vez de beber a água do manancial, pura, cristalina, que representa o próprio Deus, elas estão bebendo da cisterna rachada, que representa os deuses estrangeiros. Mas quais são os deuses de hoje? Aí você vai dizer: não, os deuses de hoje são os deuses da Umbanda, da Macumba, sei lá o que, o nome que você vai dar. Isso eu sei que você não vai querer adorar. Mas existe um Deus, que a Bíblia nos alerta, que nós devemos tomar cuidado com ele. O nome dele é dinheiro. O nome dele é dinheiro. Nós passamos uma grande parte da nossa vida buscando dinheiro. Nós trabalhamos por ele, nós negociamos por ele, e ele não pode tomar o lugar de dono na sua vida. O dinheiro é bom? É maravilhoso, querido, quando você tem. É péssimo quando você não tem. Porque o dinheiro possibilita você a viver uma vida boa, ter uma boa casa, um bom carro, comer bem. Você consegue algumas coisas com dinheiro. Sem dinheiro fica um pouco mais limitado, não é verdade? Mas o problema que a Bíblia apresenta com relação ao dinheiro é que nós não devemos amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males.
Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas pessoas estão trocando o Deus verdadeiro pelo dinheiro. O Deus Todo-Poderoso pelo dinheiro. E você vai dizer, eu não faço isso. Avalie se você faz ou se você não faz. Quanto do seu dinheiro você usa para a obra de Deus? Quanto do seu dinheiro você investe nas coisas que Deus quer que aconteça nesta terra, na vida de pessoas? Quanto de dinheiro você investe na vida daquele pastor, missionário que decidiu sair do seu país e ir para um outro país para pregar o Evangelho? Quanto do seu dinheiro você investe nisso? E aí você vai me dizer quem é o Senhor da sua vida. Pense nessas coisas que eu estou colocando aqui com muito amor para você. Porque esse é um ídolo presente, um Deus que toma conta das pessoas. Uma coisa que nós precisamos aprender a respeito do dinheiro. Ele precisa ser o seu servo e não o seu dono. Se você não entender isso, você vai ter sérios problemas com Deus. Porque você estará colocando outro dono na sua vida que não é o Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz por você. Então, nós precisamos eliminar essa cisterna chamada idolatria, que parece assustar, né? Parece que, peraí, estou adorando outros deuses. Não. Muitas vezes, querido, é algo que ocupa o lugar de Deus na sua vida e você não está nem percebendo. Bens materiais, trabalho, dinheiro. E eu vou dizer uma coisa que pode até espantar alguns. Até a igreja pode ser um Deus para você. E você religiosamente vem para a igreja toda semana para prestar reverência a ela e não ao Deus da igreja. Muda completamente. Você vem para a igreja, você vê uma coisa errada, você já sai falando, fulano é assim, é assado, e você já mete a língua. Por quê? Porque você veio para ver a igreja, você não veio para ver o Deus da igreja. Porque se você vier ver o Deus da igreja, você não vai encontrar falha. Mas na igreja você vai encontrar falha. É muito interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque às vezes passa desapercebido. Você não consegue perceber que você está endeusando a igreja. Quando você deveria dar adoração exclusiva ao Deus Todo-Poderoso. Você está trocando a fonte de água viva pela cisterna rachada, que não vai te dar nenhum sustento. A idolatria está presente nos dias de hoje na igreja. A autossuficiência, não preciso nem dizer, a cisterna que você está construindo da provisão humana. Então você quer ter muito dinheiro para você dizer assim, agora eu posso viver regaladamente, tudo que eu construí vai me dar uma grande aposentadoria, eu posso ficar tranquilo. Jesus, quando ouviu isso, na parábola que ele contou, ele disse assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem será? Porque ele disse assim, eu tenho celeiros e mais celeiros, regala-te alma, porque você tem tudo agora. E Jesus então faz essa declaração, tudo tem a ver com dinheiro. Mais uma vez o dinheiro presente, queridos, não se esqueça de uma coisa, que você às vezes esquece, eu falo aqui sempre. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Porque o dinheiro é fundamental, assim, que a Bíblia dá mais importância a esse assunto do que a própria vida eterna. É porque pode tirar de você a vida eterna. Por isso a Bíblia trata desse assunto, para que você possa ter a visão de Deus a respeito do dinheiro. E a autossuficiência, a cisterna rachada, chamada autossuficiência, pode ser a busca da provisão. Você se esquece do Deus provedor, Jeová Jirê, aquele que provê todas as coisas na tua vida, e você começa a caminhar um caminho de autossuficiência nessas coisas. Querido, você precisa depender de Deus. Posso ouvir amém?
É Ele que vai te sustentar. Posso ouvir amém? É melhor você depositar a sua esperança em Deus. Amém, queridos? Temos que viver sim do nosso trabalho, mas a nossa dependência é em Deus. Porque nós trabalhamos, mas cremos que tudo Ele vai suprir nas nossas vidas. Amém, amados? E é interessante que algumas pessoas, elas têm um sério problema com a prosperidade. Eu digo problema porque muitas vezes a pessoa quer prosperar muito. Mas se ela prosperar muito, ela some da igreja. Porque ela não sabe lidar com isso. Ela prospera um pouquinho. Ah, peraí, eu preciso ir para a praia, afinal de contas eu trabalho muito. Aí numa semana ela vai para a praia, aí no outro final de semana ela vai para o sítio, depois ela vai passear no parque, depois ela vai no shopping, porque ela tem dinheiro. Prosperou. E some simplesmente. Porque não tem a visão de Deus a respeito do dinheiro, dos bens. Porque Deus te dá bens. Porque Deus te dá dinheiro. Porque Deus quer que você dependa dEle em todas as coisas, mesmo tendo dinheiro. Quem está entendendo, diga amém. É necessário, queridos, a gente sair dessa cisterna da autossuficiência, que não vai permitir que a gente tenha a nossa sede saciada, porque essa sede só vamos encontrar na fonte. A fonte é o nosso Deus, fonte de água viva. Amém, amados? Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Então Deus, Ele tem poder para matar a sua sede. Mas eu preciso te dizer, queridos, que existe ainda uma outra cisterna que a gente precisa ficar atento. A Bíblia diz, querido, que nos últimos dias apareceriam falsos cristos, que viriam com uma mensagem que iria, se possível, enganar até os crentes em Cristo Jesus. Se possível. E que eles viriam com uma mensagem, com um discurso de convencimento. E que aqueles mesmos desapercebidos iriam cair nessa, iam ser enganados. Existe a cisterna das falsas doutrinas, tão presente hoje. Por que tão presente hoje? Porque o acesso às redes sociais é para todo mundo hoje. E aí você começa a ouvir as pessoas falando a respeito de Deus, e no meio das conversas, no meio da ministração, ele solta uma falsa doutrina e você pega como verdadeira. Está assim nas redes sociais. Está assim de pessoas fazendo isso. E vocês precisam ficar atentos. Como ficar atentos? Como é que eu vou saber a verdade? Olha aqui, para mim. Você quer saber a verdade? Faça como os bereanos. Os bereanos conferiam na Bíblia se o que Paulo estava falando era verdadeiro, estava em conformidade com a palavra. Esses são os bereanos da época, que faziam a avaliação. Espera aí, Paulo falou isso, isso e isso. Espera aqui, vamos olhar. Não caia nas falsas doutrinas. São cisternas rachadas, que não vão te dar sustento. Por isso você precisa conhecer essa Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu pergunto para você, não precisa me responder, não precisa levantar a mão. Quanto tempo você dedicou para ler a palavra de Deus essa semana? Quanto tempo você dedicou para ler a Bíblia essa semana? Responde para você mesmo. O que você vai fazer com esse confronto, com essa palavra? Falsas doutrinas estão tomando conta. A partir do momento que você abre mão da fonte de conhecimento, você fica vulnerável. Você fica à mercê das falsas doutrinas bíblicas que se apresentam, queridos, a partir da Bíblia. Testemunho de Jeová veio a partir da Bíblia.
e tantas outras religiões vêm a partir da Bíblia. Uma interpretação falsa. Então você precisa conhecer a palavra. Posso ouvir amém? Você precisa conhecer a palavra. Posso ouvir amém? Você precisa ler a Bíblia, meu irmão. Vira para o seu irmão e fala assim: lê a Bíblia, meu irmão. Você precisa conhecer a palavra. Cisternas rachadas. Deixa eu falar a última para a gente encerrar aqui. As coisas boas de Deus não podem ocupar o lugar de Deus. Como assim, apóstolo? As coisas boas de Deus não podem ocupar o lugar de Deus. Se você colocar as coisas boas de Deus no lugar de Deus, você está construindo cisterna rachada. Olha como é sutil. As coisas boas de Deus. Deus é bom o tempo todo, não é verdade? Deus é bom o tempo todo. Até que tem uma música que fala sobre isso. Mas você não pode permitir que as coisas boas de Deus ocupem o lugar de Deus na sua vida. Porque se você fizer isso, você está construindo cisterna rachada, que não vai sustentar. Quem te sustenta, querido, quem te mantém saciado, quem te alimenta, quem é a fonte de água viva, não são as coisas boas de Deus. É Deus. Essa é a diferença. Como é bom vir à igreja e ouvir uma palavra. Querido, as coisas boas de Deus não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. A sua vida cristã não pode ser vivida aqui na igreja. Ela precisa ser vivida na sua casa, no seu trabalho, por onde você anda. A sua vida com Deus precisa ser vivida junto com a sua família. É lá que você precisa viver a vida de Deus. Viver a vida de Deus aqui na igreja é bom para chuchu. Eu venho aqui, né, eu toco, eu oro. Nada contra vocês, tá certo? Nada contra vocês são bênção. Eu venho aqui, faço isso, faço aquilo. Mas isso não é, queridos, a coisa mais importante. A coisa mais importante é Deus. A coisa mais importante é o seu relacionamento com Deus, que deve acontecer em todo o tempo, em qualquer lugar. Quando você está em determinados lugares, eu pergunto, a sua comunhão com Deus permanece ou ela é interrompida? Quando você está conversando com alguém, a sua conversa te leva mais próximo de Deus. Ô Tiago, não vai embora não, eu estava brincando. Eu não estava falando de você não, meu filho. Eu brinco muito com o Tiago, porque é o Tiaguinho, eu gosto muito dele. Ó, fica todo cici. Precisamos então, queridos, entender essas coisas. Eu posso ir às reuniões, eu posso ir ao encontro, eu posso ir aos eventos, eu posso estar cantando, eu posso estar tocando durante os cultos, mas nada disso vai te preencher. O que te preenche é a fonte de água viva, que é o próprio Deus. É uma decisão. O Senhor está confrontando o povo de Israel, porque Ele disse, vocês abandonaram a mim e construíram cisternas rachadas. Por isso, vai ter consequências. Lição de casa, leia todo o capítulo 2, para você ver o que é que Deus vai falar, depois dessa palavra, que Ele diz, vocês abandonaram a mim, vocês me deixaram a fonte, o manancial de água viva e trocaram-me por cisternas rachadas. E depois ele começa a falar das consequências para o povo de Israel. Eu só vou dizer uma coisa para você, para a gente terminar aqui. O povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia. 70 anos representa a primeira, a segunda e a terceira geração.
Quem entendeu, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Este é um tempo, queridos, que nós queremos orar por você, para que você possa fazer a rota diferente. A igreja precisa caminhar na rota diferente, amém? Não vamos abandonar o nosso Deus. Então eu quero orar pela sua vida. Pai, nesse momento, Deus, pedimos que o Senhor continue a ministrar no coração da tua igreja, no coração do teu povo. Peço em nome de Jesus, que esta palavra fique guardada no coração de cada um. Que isso fique registrado, Senhor Deus. O exemplo que o povo de Israel deu e as consequências que eles sofreram por ter abandonado ao Senhor. Pedimos que na nossa geração, na nossa vida, na nossa igreja, ninguém tenha esse comportamento. E se existir alguém, Pai amado, que estava já caminhando na rota da cisterna rachada, eles possam se voltar para Deus. Essa decisão possa ser tomada hoje. Que eles possam buscar, ó Deus querido, o seu sustento, a sua suficiência em Ti, e não nas coisas, e não nesta vida, e não no dinheiro, e não na riqueza, e não nos relacionamentos humanos, mas que eles possam buscar tudo em Ti. Eu lhe peço, em nome de Jesus, faz esta obra no meio da igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus.